Olá, amigos. Meu nome é Neide, do Centro Espírita Amor em Jesus, aqui de Guaçuí, Espírito Santo. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho. E o nosso capítulo de hoje é o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Vamos estudar hoje o item 18, os órfãos. Então, eu vou ler aqui o trecho inicial, o primeiro parágrafo, para que a gente possa se situar e que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso. Então, diz assim o texto: Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Então, antes de eu ler mais um trechinho, né, nós vamos ver assim a definição do que seja órfão. Eu fiz aqui algumas anotações, né, para que a gente não se perca. Então, se a gente buscar no dicionário, órfãos são as pessoas sem mãe ou sem pai, sem mãe e sem pai, que perdeu um ente querido e protetor, porque às vezes aquelas pessoas que cuidam não são os pais, são os avós, são os tios, alguém que cuida e que a pessoa também, a criança também perde, né? Desamparado, abandonado. Então essa a definição de órfão. E a gente vê, né, que aqui nessa comunicação, porque é uma comunicação de um espírito familiar em Paris, 1860. Nessa comunicação, esse espírito nos diz que Deus permite que haja órfãos, exortando a todos nós a nos servirmos de pais para essas crianças abandonadas, né? Que a gente possa fazer alguma coisa por esses órfãos, né? Por essas criaturinhas abandonadas, suprindo-lhe as necessidades. E também aqui mais adiante ele diz: ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estarias praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Então, nesse item aqui, ele vem nos lembrando que essas crianças podem chegar até nós como órfãos, mas que foram crianças que podem ter sido abandonadas por nós mesmos no passado e que hoje chegam até nós para que a gente faça o inverso, né? Para que a gente trabalhe no sentido de ajudar essas crianças. Então, a gente não vai estar nem fazendo caridade, vamos estar cumprindo um dever, já que no passado negligenciamos, né? Então, é essa noção de órfão que nós temos e que nós temos por obrigação cuidar, né, dessas crianças que chegam até nós. Mas eu queria também, nessa nossa conversa aqui, abordar, né, um outro olhar para um outro tipo de orfandade e que a gente vê muito, né? Não só hoje, a gente fala nos dias de hoje, mas a gente fala nos dias de hoje porque hoje a gente tem muito mais informação e a gente fica sabendo das coisas. Coisa que na época que eu era criança a gente não tinha conhecimento, nem sabia que acontecia, né? Um outro tipo de orfandade, né? Em que os pais não morreram, que os pais ainda estão aqui na Terra e que as crianças se encontram, né, na definição do dicionário, desamparados, abandonados, né? Então,
vamos considerar órfãos também aqueles que têm pais vivos, mas que estão abandonados por vários motivos, né? E aí eu quero deixar bem claro que não cabe aqui, não é minha intenção fazer julgamentos, né? Porque nós estamos aqui falando de seres humanos e todos nós estamos aqui na mesma condição. Em algum momento deixamos a desejar em relação aos nossos filhos, à nossa família, porque a sociedade idealiza, né, aqueles pais perfeitos, que não deixam falhas em nenhum momento, que cumpriram a sua missão. Mas qual de nós, né, olhando para nós com humanidade, com compaixão, não deixou em algum momento uma lacuna, um buraco nessas relações, nas relações pais e filhos? E nós queremos então abordar esse ponto, fazendo uma verificação em nós mesmos, né? Quando eu estava fazendo esse estudo, eu fiz uma avaliação, né, da minha vida como mãe, né, dos pontos em que eu deixei lacunas, deixei brechas em relação aos meus filhos. Mesmo com todo o conhecimento espiritual, às vezes a gente se coloca num pedestal porque eu sou espírita, porque eu conheço, porque eu sei, mas isso não acontece assim. Nós temos que nos olhar com humanidade. Então eu vou relatar essas situações aqui, gente, mas nessa condição, né, de apenas estar relatando e me enquadrando em muitas situações dessas também. Então nós vemos assim, né, crianças abandonadas por pais vivos por diversos motivos. Seja pela separação conjugal, que não vai permitir que essa dedicação seja total, seja por sobrecarga de atividades, né, e que ficam escassamente, o tempo fica muito escasso para a gente estar com os nossos filhos nesse convívio de conhecer melhor quem são esses espíritos que chegaram às nossas casas. Então nós deixamos a desejar, sim, né? Também tem aquelas crianças que ficam abandonadas, desprotegidas, porque seus pais vieram, né, e adquiriram ou já vieram assim, com distúrbios psíquicos, né, psiquiátricos, e que não conseguem cuidar desses filhos como nós achamos que deveria ser, não é? Então são pais depressivos, são pais esquizofrênicos, são pais com diversos distúrbios, né? E que não conseguem cuidar dos seus filhos, não conseguem contribuir para o avanço desses espíritos que aqui chegaram. E pais com tamanhos distúrbios. Então vamos falar das dependências químicas, né? Vamos falar de crueldades, de maus tratos, em que esses filhos se sentem órfãos, porque não tem proteção, não tem cuidado. E sem nenhum julgamento, né, nós vemos que se a gente for observar todos esses pontos e colocar a humanidade, né, nos nossos pais também, nós vamos ver que lá no passado, em algum momento da nossa infância, também nos sentimos órfãos, né, pela ausência, pelas lacunas que os nossos pais deixaram. Mais uma vez, lembrando, sem julgamento, porque nós vamos reconhecer a humanidade dos nossos pais, a fragilidade que cada um de nós trouxe e que nós não aprendemos a como educar, como nos relacionarmos. A gente vem aprendendo, não existe um manual. E nós viemos com as nossas sombras, né, lá no nosso subconsciente, nós temos isso e que em dado momento isso flui. Então são as nossas
deficiências, são os nossos medos, nossas inseguranças, tudo que trouxemos. E trazemos isso dentro de nós. Muitas das vezes, nós adultos, nos reportamos à nossa infância e vemos que lá ficaram várias lacunas que hoje eu trago, são medos, são inseguranças, são coisas que estão ligadas à minha criança interior. Então, nós temos ainda, cada um de nós, a nossa criança interior que ficou em algum momento lá desprotegida e descuidada. Por quê? Porque os nossos pais também tinham a sua criança interior que também não foi totalmente protegida e cuidada. Então, eles nos deram o que puderam, nos deram aquilo que receberam. E não tiveram informações, principalmente, né, em épocas distantes aí, em quando éramos crianças, não tinham informação. Hoje a gente, os pais de hoje, eles têm mais informação, mas também tem mais demandas, né? O mundo exige mais trabalho, mais estudo, e existe esse afastamento que, por mais que a gente queira estar junto, a vida nos traz demandas que nos fazem estar distantes, nos fazem não dar aquela assistência que a gente gostaria de dar. Ou a gente pensa no material, ou a gente pensa no espiritual, a gente não consegue conciliar tudo isso pelas nossas próprias deficiências. E tudo bem, né? Vamos pensar nisso sem culpa. Tá tudo bem, é o que eu consigo fazer, né? É o que eu tenho para hoje, é o que eu tenho para essa encarnação. Não por acomodação, mas é porque eu não consigo mesmo. Então, vamos lembrar aqui, né, que essa criança interior que nós temos mal resolvidas com muitas coisas e que muitos hoje se pegam dizendo assim, eu sou assim porque na minha infância eu fui desprotegido, eu fui maltratado. Então nós temos que sair desse quadro de vitimismo e nos acolhermos, sermos hoje tutores e pais de nós mesmos, trazendo primeiro o acolhimento e pegando a minha vida, né, de frente, com as minhas deficiências, meus medos e inseguranças que ficaram lá, que está aqui borbulhando na minha criança interior. Hoje eu tenho que ser o tutor, eu tenho que ser o meu pai, a minha mãe, e resolver essas questões. E não colocar sempre, né, a culpa. Eu sou assim porque eu tive uma infância difícil, porque meus pais não me acolheram, porque meu pai era uma pessoa ignorante, porque meu pai era uma pessoa cruel, porque tudo isso faz parte do passado e eles nos deram o que puderam e temos que ter uma gratidão imensa deles terem nos dado a vida, de não termos sido abortados, né? Com toda a dificuldade, com toda a deficiência que eles tinham e que nós temos também, eles nos deram a vida. Então nós temos que ser gratos, temos que fazer as pazes, né? A nossa criança interior com esses pais que às vezes negligenciaram em algum momento, não porque quiseram, mas pela sua humanidade, por serem seres humanos como nós, que também não acertamos em tudo, não fazemos tudo corretamente, como a gente acha que deveria ou que poderia ter feito, né? Então nós temos que nos assumir essa criança interior que nós trazemos, que foi abandonada no passado, né? Ou em outras encarnações, porque não é só essa encarnação.
Muitas das coisas que nós trazemos não foi fruto só dessa infância. Nós temos que lembrar que nós somos espíritos imortais e espíritos que viemos reencarnando e que trazemos muitas deficiências de um passado distante, milenar, que não foi dessa encarnação. E às vezes a gente pega esses pais de agora e colocamos tudo aquilo que não deu certo em nós, nas costas, nos ombros desses pais de agora. E não perdoamos, e culpamos, e não conseguimos nos relacionar, não perdoamos, tratamos mal. Por quê? Culpando esses pais por tudo que somos, tudo que não deu certo hoje, nós culpamos a esses pais. Então nós temos que lembrar que nós temos que realmente acolher essa criança interior, ferida, maltratada, abandonada, mas que pode fazer diferente, que pode buscar caminhos novos, né? E assumir essa paternidade, essa maternidade que ficou no passado, né? Então não nos cabe lamentações, incriminação, julgamentos dos nossos pais. Então nós vemos muitas criaturas que hoje vivem muito mal. Por quê? Porque não exercitaram essa compreensão. Então tem rixas com os pais. E nós temos que lembrar que quando a gente não está bem com esses pais, a nossa vida pode estar maravilhosa, mas o vínculo de pai e mãe é um vínculo muito forte, que nós precisamos resgatar, nós precisamos reabilitar, precisamos recriar esses laços que não foram bons em laços novos, em laços de perdão, em laços de amor, de entendimento, né, daquilo tudo que esses pais representam em nossa vida. Então nós vemos que aquelas pessoas que não conseguem se relacionar bem com seus pais são pessoas mal resolvidas, são as crianças feridas lá do passado e que não conseguiram hoje curar essas feridas, não conseguiram cuidar dessa dor que está lá no passado, né? Então cabe a nós hoje resgatarmos isso aí e não colocar na conta dos nossos pais e continuarmos insistindo para que eles sejam diferentes, né? Quantos de nós cobramos dos nossos pais já hoje idosos aquelas falhas lá do passado e que eles não conseguem fazer diferente, não porque não nos amam, mas porque não conseguem. Então vamos olhar tudo isso com humanidade, ver que nós somos seres que estamos aqui na Terra e que temos as mesmas falhas, que não conseguimos às vezes fazer tudo aquilo que a gente planejou, tudo aquilo que a gente deseja, porque é mais forte, né? Esse lado subconsciente nosso, essas dores, todas essas coisas que trazemos de encarnações passadas, ainda estão lá. Essas dores estão lá. Então não conseguimos fazer diferentes. Temos os nossos filhos e não conseguimos também ser esse pai, essa mãe, né, que se coloca lá no pedestal, inatingível, aquela pessoa que é perfeita, pura. Se fôssemos puros, não estaríamos no planeta Terra, com certeza. Então, temos as nossas falhas, falhamos com os nossos filhos. Nenhum pai, nenhuma mãe vai acertar 100%. E está tudo bem. Está tudo bem, temos que ter essa calma dentro de nós, de dizer que está tudo bem, foi o que eu consegui, eu me esforcei, eu tentei. E enquanto estamos aqui com os nossos filhos, ainda é tempo de fazermos diferente, nós pais. E nós filhos também, que nos achamos às vezes injustiçados, maltratados, abandonados pelos nossos pais, também dá para fazer diferente, ainda dá tempo da gente fazer esse resgate, de estar com os nossos pais, de cuidar deles, de fazer o novo,
de sermos hoje os protetores, né? Amparando os nossos pais para que eles também não se sintam por né? E uma outra coisa que eu queria lembrar também é que às vezes nós, por esse desamparo que nós sentimos lá na infância, quando chegamos à idade adulta, às vezes a gente transfere para o nosso cônjuge, para o nosso amigo, né? Ou até para os nossos filhos, nossos parentes, que eles ajam conosco suprindo aquela carência que ficou lá do passado. Então, às vezes a gente exige da nossa esposa que seja a nossa mãe, né? Aquela lacuna que ficou lá na nossa infância, a gente hoje quer que a esposa seja aquela mãe. Ou a gente quer que aquele esposo seja o nosso pai, suprindo aquela carência que a nossa criança interior ainda deseja. Ainda estamos órfãos, né? Daquele ou aquele outro sentimento que ficou faltando. Então a gente tem que prestar muito bem atenção para que a gente não transfira isso, para que a gente não exija um papel que não cabe ao nosso esposo, à nossa esposa, ao nosso amigo, ao nosso filho. Não cabe, porque dentro do grupo familiar existe uma hierarquia, existe papéis a cumprir. Então a gente não pode exigir, né, do nosso cônjuge que ele tenha uma hierarquia dentro da família, de mãe, de pai. Não, hoje ele é o nosso companheiro, a nossa companheira, e nós não podemos exigir dele que ele cumpra esse papel. Então, cabe a nós, né, a nossa responsabilidade é de suprirmos as nossas carências, as carências afetivas, o desamparo, a falta de proteção que ficou lá na nossa criança interior e que a gente ainda tem hoje. Cabe a nós, agora adultos, não ficar jogando lá culpas, cobrando dos nossos pais, cobrando do nosso cônjuge ou quem quer que seja que esteja perto de nós. A responsabilidade da nossa vida é nossa. Nós temos que buscar conhecimentos novos, buscar me conhecer, buscar fazer uma terapia, buscar, seja onde for, né, através de leituras, buscar bons livros, uma boa literatura, buscar um psicólogo, se caso seja necessário, que a nossa carência seja tanta, buscar ajuda profissional também. Então, cabe a nós, né, buscarmos tudo isso. Então, gente, era essa mensagem que eu queria trazer, né, para todos. E eu não posso deixar de dar um crédito, né, ao nosso companheiro Alberto Almeida, um grande palestrante aqui no nosso meio espírita. Esse livro eu recomendo para todos, Cuidando da Sua Criança Interior. E ele fala muito disso, dessas questões que eu trouxe aqui, nessa visão que eu trouxe. Então é um livro maravilhoso para quem quer se cuidar, para quem quer ter uma saúde mental, espiritual, psíquica melhor. Então fica por aqui o nosso recadinho, né? Que vocês possam seguir nas nossas redes sociais, Centro Espírita Amor em Jesus no Facebook. Lá tem muitas palestras, tem os nossos encontros, nossa Semana Espírita, muito conteúdo que vai fazer com que a gente saia, né, desse marasmo e que a gente pegue a nossa vida com as próprias mãos e faça dela algo melhor, algo diferente. Então fiquem com Deus, muito obrigada pela atenção, que Deus abençoe a todos.